Jornal Band Cidade. Oferecimento Hyundai Urca. Falou Hyundai, falou Urca. Violência. Homem é assassinado com 11 tiros em Uberlândia. O local já estava com a vítima ao solo. Dois cidadãos verificando o Arthur do lado de fora já desembarcaram da motocicleta e efetuaram o disparo. Anvisa atualiza lista de antibióticos com a venda controlada no Brasil. A Anvisa deu um tempo para que as farmácias se adequassem a essa nova modalidade. Silvicultura teve um bom 2014 e planeja mais crescimento em 2015. Segundo a CNA, um dos grandes avanços conquistados pela silvicultura neste ano de 2014 foi a transferência da gestão da atividade na área governamental do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Você vai conhecer uma colônia de férias diferente. Lá só entram meninas. O Band Cidade desta quarta-feira está no ar. Boa noite. Um homem foi assassinado no bairro Jardim Europa e outro escapou da morte no bairro Guarani. Os primeiros dias do ano em Uberlândia chamam a atenção pela violência. Noite de terça-feira em Uberlândia. Na viatura da Polícia Militar, mais uma vítima da violência. Tiago de Assis Borges, 18 anos. Ele foi baleado nesta rua do bairro Guarani. O jovem perdeu muito sangue. A vítima foi socorrida pela guarnição policial militar, consciente, orientada, sem risco de morte. As informações de vizinhos é que é meio complicado. O bairro Guarani tem umas características próprias pelo próprio bairro. Mas o próprio padrasto do cidadão diz que ele, na menoridade, ele tinha problemas com o uso de drogas, agora está na maioridade e o sistema zero, então ele não tem passagem na sua maioridade. Se encontrava do lado de fora da residência, quando ouviu 3 disparos, chegou aqui e deparou com seu enteado ao solo. Agora estamos na rua Manchester, no bairro Jardim Europa. A quantidade de cápsulas no chão denuncia mais um crime. Arthur Ferreira Gonçalves estava marcado para morrer. Ele foi atingido na porta de casa por 11 tiros. Sim, o local já estava com a vítima ao solo. 2 cidadãos verificando o Arthur do lado de fora já desembarcaram da motocicleta e efetuaram o disparo. A viatura estava já nas imediações, a Polícia Militar nessa data já tinha lançado um policiamento nas imediações aqui do patrulhamento do Jardim Europa, só que quando aconteceu essa fatalidade, a guarnição já esteve no local, prestando os primeiros socorros de imediato. Sim, ainda a vítima foi socorrida ao Hospital de Clínicas. Chegando lá, como é que estava a situação? Ele ainda estava com vida, só que veio a óbito lá no local. Dentro dos nossos levantamentos até o momento, são 2 indivíduos utilizando a motocicleta esta que nós temos a placa levantada e estamos nos levantamentos. A SI e o velado da 109C já tem algumas informações e estão a campo procurando consolidar o nosso boletim de ocorrência. 2 homens morreram em uma batida entre um carro e um caminhão na manhã de hoje, na BR-459, em Pouso Alegre, no sul de Minas. Um homem ainda ficou ferido. De acordo com a Polícia Rodoviária, um Corsa seguia no sentido Santa Rita do Sapucaí, na mesma região, quando foi atingido pelo caminhão, que trafegava no sentido contrário e invadiu a contramão. Com a batida, os 2 ocupantes do carro morreram no local. Do caminhão, os 2 ocupantes ficaram feridos, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros para um hospital em Pouso Alegre. As vítimas não tiveram as identidades divulgadas. A pista chegou a ficar parcialmente interditada. E um homem de 55 anos foi preso na cidade de Formoso, no noroeste de Minas, acusado de estuprar uma menina de 12 anos. Veja na reportagem. A adolescente foi induzida até a residência do autor, José Edivaldo dos Santos. Então os militares imediatamente, após obter as informações, deslocaram até o local onde depararam com essa criança. E conversaram com ela, ela negou, a princípio ela negou os fatos. Mas em seguida ela confessou que esse autor havia segurado seus seios e obrigado ela a segurar nas suas partes genitais. O autor negou o fato, no entanto, confessou outra passagem criminal tendo ocorrida no Distrito Federal. Porém, confessou aos militares que na cidade de Brasília, já há algum tempo atrás, ele havia cometido esse mesmo tipo de crime, juntamente com um filho seu, contra 2 crianças. Então ele foi preso em flagrante, conduzido para a delegacia da Polícia Civil e o fato também foi levado ao conhecimento do Conselho Tutelar da cidade de Formoso.
Agora o agronegócio. A silvicultura teve um bom 2014 e planeja mais crescimento em 2015. Vamos ver agora quais são as perspectivas para o setor neste novo ano. A silvicultura tem forte participação na economia nacional. Em 2012, o valor bruto da produção obtido pelo setor totalizou mais de 56 bilhões de reais. O saldo da balança comercial da indústria nacional de base florestal foi de 5 bilhões e 500 milhões de dólares no mesmo ano. O setor é responsável por 4 milhões e 700 mil empregos diretos e indiretos e teve um bom ano, com preços estáveis na avaliação da CNA. Esse ano de 2014, o mercado se manteve estável, nós não tivemos quedas bruscas de preço. A silvicultura permanece gerando emprego no país. Os produtores hoje no Brasil estão recebendo em média R$50 o metro cúbico da madeira em pé. Segundo a CNA, um dos grandes avanços conquistados pela silvicultura neste ano de 2014 foi a transferência da gestão da atividade na área governamental do Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Com isso, de acordo com a entidade, será mais fácil implementar as políticas públicas voltadas para o setor. Nós vamos precisar de uma estrutura dentro do Ministério da Agricultura para poder englobar o setor florestal e o setor florestal poder ter seu desenvolvimento dentro do Ministério, assim como o Ministério desenvolve outras culturas, trabalha outras culturas. Para o ano que vem, as perspectivas são boas, mas o setor precisa vencer alguns entraves, como a questão da logística no transporte e melhorar o seguro para a silvicultura. A CNA é ação em relação à defesa florestal, registro de produto para floresta plantada. Nós temos um número muito reduzido de produto registrado para floresta plantada. O movimento dos consumidores nas lojas em 2014 cresceu 3,7% em relação ao ano de 2013, segundo o indicador Serasa. Foi o menor ritmo de crescimento da atividade varejista em 11 anos. Segundo economistas do Instituto, o fraco desempenho da atividade comercial registrado em 2014 foi consequência da escalada das taxas de juros, da alta da inflação e do elevado endividamento do brasileiro, que optou por sair da inadimplência do que assumir novos financiamentos. Em 2014, a atividade varejista cresceu liderada pelo setor de supermercados, hipermercados, alimentos e bebidas, com expansão de quase 4%. Por outro lado, as lojas de material de construção viram o movimento dos consumidores cair em 6,5%. A produção brasileira de cerveja encerrou 2014 com um crescimento de 4,3% na comparação com 2013. Os dados são do Sistema de Controle de Produção de Bebidas, o Sicob, da Receita Federal. A fabricação da bebida totalizou mais de 14 bilhões de litros de janeiro a dezembro do ano passado. O resultado positivo reverte a queda de 2% registrada em 2013. A expansão de 4,3% ficou abaixo das estimativas do setor. A expectativa da Associação Brasileira da Indústria da Cerveja era de um crescimento anual de 5,1%. O desempenho menor que o previsto pode ser explicado pela queda da produção no último mês de 2014. Em dezembro, a produção de cerveja totalizou 1,4 bilhão de litros, 5,1% inferior ao volume fabricado no mesmo período de 2013. Ainda de acordo com o Sicob, a produção de refrigerantes também teve desempenho positivo em 2014. De janeiro a dezembro, o volume fabricado da bebida no país somou mais de 15 bilhões de litros, crescimento de 1% numa comparação com 2013. Depois do intervalo aqui no Band Cidade, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária atualizou a lista de antibióticos com venda controlada no Brasil. É um instante só. A substância hidrogel parece ter feito mais uma vítima. Dessa vez, um mineiro está internado devido às aplicações da substância que foram feitas nas pernas. O modelo Celso Santibanhas, de 19 anos, conhecido como Ken Humano, está internado em Araxá, no Alto Paranaíba, por causa do hidrogel aplicado nas pernas. De acordo com o depoimento do modelo, ele estava com febre, manchas e feridas apareceram na região das aplicações. Ainda segundo ele, o procedimento foi feito há 4 anos e o médico da época não o alertou quanto aos perigos.
Na tarde de hoje, o modelo fez uma postagem em sua página pessoal contando o estado de saúde, que, segundo o relato, é crítico. A nossa equipe entrou em contato com o Hospital Regional Dom Bosco, em Araxá, mas eles não puderam passar mais informações sobre o caso. E se você precisa tomar algum tipo de antibiótico, é bom ficar atento. Porque o cuidado, Gabriela, boa noite. Boa noite, Natália. Que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, atualizou a lista de antibióticos com a venda controlada no Brasil. 8 novas substâncias foram incluídas na lista. Há 3 anos, a venda de antibióticos no Brasil é feita somente com a retenção da receita médica. Os farmacêuticos precisam fazer o controle exato do estoque e informar tudo para a Anvisa. A Anvisa deu um tempo para que as farmácias se adequassem a essa nova modalidade. A partir de 2012, mais ou menos, começou a ser cobrado através do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que é um software ligado diretamente à Anvisa, onde nós enviamos semanalmente toda a documentação todo o medicamento que é vendido e é dispensado dentro da farmácia. Atualmente, 128 substâncias estão na lista da Anvisa de venda controlada. E o paciente precisa estar atento para conseguir comprar a medicação. A venda, na verdade, ela não diminuiu, muito pelo contrário, ela vem aumentando. E o que acontece de fato é as informações que a Anvisa hoje tem, de fato, de quem prescreve, quem é o paciente que está fazendo uso do medicamento, qual é a idade desse paciente e cursa também com a rastreabilidade do produto, porque com a retenção da receita e com os lançamentos no sistema eletrônico da Anvisa, nós temos o controle do lote do produto. O que, se houver algum problema, algum efeito colateral, a gente tem como rastrear o produto desde o seu início da sua produção até chegar na farmácia para a gente dispensar o produto. A norma da Anvisa tenta inibir o consumo indevido destes medicamentos, mas muita gente ainda não se atentou para os riscos. Então hoje é bem menos, mas com certeza aparece sim aquele que ainda quer comprar o medicamento sem a receita médica. E a Anvisa determinou a interdição cautelar do lote 03/2014 da canela moída pura da marca Pachá, embalagem de 30 gramas, por conter pelo de roedor acima do limite estabelecido. O produto é fabricado pela empresa Arcos. A determinação foi publicada hoje no Diário Oficial da União e tem validade de 90 dias. O texto apresenta um laudo do Instituto Otávio Magalhães, da Fundação Ezequiel Dias, que mostra resultado insatisfatório na pesquisa de matéria estranha acima do limite de tolerância estabelecido. Em nota, a empresa informou que é responsável pelo fracionamento e empacotamento do produto, que é comprado moído, pronto para ser envasado. A Pachá também informa que aguarda um posicionamento do fornecedor, que já foi informado do problema. Cerca de 50 mil famílias de Uberlândia inscritas no Cadastro Geral de Proponentes da Secretaria Municipal de Habitação devem comparecer à Prefeitura. Elas precisam fazer a atualização habitacional. A repórter Maria Emília tem mais informações. Todas as famílias que estão cadastradas nos programas em parceria com o município de Uberlândia devem fazer sua atualização cadastral até o próximo dia 10 de fevereiro. Secretário, o porquê dessa atualização? Nós temos um banco hoje de dados em torno de 50 mil famílias. Nós não sabemos se essas famílias que, em quantidade, refletem realmente a realidade. Podem ser famílias que tenham mudado de Uberlândia, que já adquiriram suas casas. Além do que, muitos dados estão desatualizados. Falta certidão de nascimento das crianças, falta título de eleitor dos proponentes. E nós, se não atualizarmos esses dados, nós corremos o risco de selecionar uma família que não está apta ou deixar de selecionar uma família que pode estar apta aos programas. E quais documentos são necessários para fazer essa atualização? Todos os documentos pessoais, título de eleitor, carteira de identidade, carteira de trabalho, os últimos contra-cheques, a certidão de nascimento das crianças e os documentos, no caso do casal, tanto para o marido quanto para a mulher. E quais são as sanções para quem não realizar essa atualização? Aquelas famílias que não comparecerem aqui na Prefeitura Municipal de Uberlândia, até o dia 10 de fevereiro, estarão impedidas, impossibilitadas de participar de todos os processos de seleção que nós vamos fazer. Inclusive agora em março, nós já vamos selecionar 1.600
famílias para o residencial Córrego do Óleo, fica no bairro Mansur. Então é fundamental que a família compareça e mantenha os dados atualizados para não ficar de fora dos nossos processos. Muito obrigada, secretário. A atualização está acontecendo no térreo do Centro Administrativo da Prefeitura Municipal de Uberlândia, entrada pela Avenida Anselmo Alves dos Santos. A CEMIG decidiu tomar medidas judiciais para contestar a cobrança pelo governo do estado de um crédito de quase 240 milhões de reais. Em 2011, a CEMIG quitou empréstimos contraídos com o governo de Minas em 1995, 1996 e 1998. Mas o executivo não concordou com o valor da correção da dívida, o que gerou o crédito. A decisão de recorrer da cobrança surpreendeu a nova equipe de governo. Após a posse de Fernando Pimentel, o secretário de Planejamento, Elvésio Magalhães, questionado sobre o assunto, não quis dar detalhes, mas afirmou que tudo será analisado pelo governo e pelo presidente da CEMIG, Mauro Borges. Depois do intervalo aqui no Band Cidade, a nossa equipe foi conhecer uma colônia de férias diferente. Lá só entram meninas. Fique com a gente, eu volto já. Janeiro é o mês de férias para a criançada. O que fazer para que elas não caiam no tédio em casa? A equipe do Band Cidade foi conhecer uma colônia de férias diferente. Lá só entram meninas. Uma bandeira cor-de-rosa e dourada hasteada no alto do bairro Santa Mônica chama a atenção do local, que por dentro mais parece um palácio. Aqui o sonho de muitas meninas se torna verdade. Elas vivem dias de realeza. É como estar em um conto de fadas. Aqui, mais do que uma colônia de férias, as meninas se tornam verdadeiras princesas. Aqui nós atendemos meninas de 4 a 15 anos e elas são separadas por grupos e por faixa etária. O porquê da escola é que a gente realmente sentiu a necessidade de meninas, de ter um momento para as meninas. Em meses de férias da garotada, muitos pais não sabem o que fazer para que os filhos saiam de casa. Por isso, as colônias são tão procuradas nessa época do ano. Então, esse período de férias é um período em que as crianças ficam mais ociosas em casa, às vezes falta atividade, né? E, por indicação, eu vim na Escola de Princesas, conheci o espaço, agradei muito e estou trazendo a minha filha por considerá-la uma princesa também, né? Geralmente, tem muitas atividades assim de esporte, recreação e só brincadeiras. Então, eu preferi montar uma semana que fosse totalmente educativa. Então, as meninas vêm para cá, elas aprendem coisas que elas vão levar para a vida inteira. Mais de 2.000 meninas entre 4 e 15 anos já passaram pela Escola de Princesas. Para elas, as férias têm um gostinho diferente. Aqui, o que era fantasia se torna realidade. Diversão é o que não falta e tudo com um toque cor-de-rosa. E você é uma princesa? O que você mais está gostando aqui? Eu estou gostando do chá de princesa, dos filmes e do salão de beleza. Também gostei muito dos filmes e aula de etiqueta e do salão de beleza. Eu tô gostando mais do chá de princesa, das coisas do quarto, da aula de postura. São todas umas princesas mesmo. Um projeto de lei aprovado pela Câmara de Vereadores de Uberlândia tem como objetivo a abertura parcial da Avenida Rondon Pacheco aos domingos para a prática de esportes. O projeto é do vereador Vico. O repórter Léo Carvalho conversou com ele sobre o projeto. É isso mesmo, a partir do dia 18 de janeiro, das 7 às 2 da tarde, um trecho da Rondon Pacheco será interditada para o tráfego de veículos, justamente para a prática de esportes. Mas quem tem informações, vereador Vico, que é o autor desse projeto. Vereador, qual o trecho que vai ser interditado na Rondon Pacheco? Bom, na verdade o trecho será aberto para atividade esportiva, que é o trecho compreendido entre o centro de tecelagem até o Grife Shopping. É uma área mais plana, é uma área que tem
liga pouco a cidade, não haverá nenhum tipo de interrupção de um ligamento da zona norte, zona sul à zona central. Então a gente acredita que é o melhor perímetro para que possa acontecer esse espaço de humanização, a ocupação desse vazio urbano para a prática esportiva, de lazer e, acima de tudo, para a promoção da saúde. Como é que vai funcionar essa dinâmica de todo esse projeto? Bom, na verdade, será então interditado, como você iniciou, esse trecho, essa via na parte que sobe, que liga o Rio Berabinha até o Center Shopping, ficará à disposição, lógico, no trecho compreendido entre o Centro de Tecelagem e o Grife Shopping, ficará à disposição da prática esportiva e da prática de lazer. E nós pretendemos, e será feito um processo de educação, estamos discutindo isso com os órgãos competentes, com as autoridades, acima de tudo com a Prefeitura, que é a gestora e administradora desse logradouro público. Nós pretendemos deixar as duas faixas mais à direita, mais próximo ao calçamento, à sarjeta, a calçada para rodas, ou seja, patins, skate, bicicleta, e a parte interna, que são as outras duas faixas, para corrida e caminhada. Para as futuras jogadoras de vôlei, o Praia Clube em Uberlândia realiza a tradicional peneirada de voleibol feminino de 26 a 30 de janeiro. Para as meninas nascidas em 2001 e 2002, o horário é de 1 às 2h30 da tarde. Já as nascidas em 2000, a partir de 2h30. E as de 1999 e 1998, das 4 da tarde às 5h30. No ano passado, foram avaliadas 200 candidatas e 30 foram aprovadas. Os tenistas estão entre os atletas mais propensos a terem lesões no pulso, e uma delas é a temida epicondilite. Sobre o assunto, um médico uberlandense escreveu o livro Lesões nos Esportes. A ideia é conscientizar e ajudar os atletas. É comprovado que a prática esportiva faz bem em muitos aspectos, mas quando se tratam de lesões, os atletas, mesmo que amadores, são mais propícios aos riscos do esporte. As lesões mais comuns são as lesões musculares, provocadas pela simetria de força entre a musculatura do atleta. Para evitar lesões, 4 pontos são fundamentais. Primeiramente, identificar qual lesão e por que ela ocorreu. Segundo aspecto, quais são os fatores de risco e os mecanismos que levaram a essa lesão. O terceiro passo seria você implementar medidas que diminuem o risco futuro e previne a gravidade dessa lesão. E o quarto passo seria você avaliar na próxima temporada se essas medidas foram efetivas. Os irmãos Leonardo e Eduardo praticam tênis desde a infância e ainda hoje mantêm uma rotina de treinos semanais. Desde menino, né, que meu pai sempre jogou, era um esporte que meu pai fazia, e eu e meu irmão, né, a gente começou a jogar com o meu pai, fazendo aulas, tudo, então foi onde despertou o interesse pelo tênis, né. Com a prática, eles aprenderam bem cedo a importância de alongar e se prevenirem para evitar as temidas lesões. Às vezes eu não alongo adequadamente, a gente chega um pouco na correria e não dá tempo para alongar. Já senti dores no ombro e no punho um pouco, na coxa bastante. Primeiramente tem que ter um alongamento adequado, né? Lógico. E sempre assim, o tênis é muito técnico, né? Você utilizando as técnicas certas, né, de movimento, você acaba prevenindo essas lesões, né? Então, como a gente teve esse acompanhamento profissional no passado, utilizando essas técnicas, a gente previne muito essas dores, né? Assim, ombro, no punho. Um dos males do tênis é a epicondilite. Os tenistas têm uma maior propensão a terem essas lesões devido a um movimento muito comum, o backhand. A epicondilite é uma afecção que acontece no atleta que já é bem conhecida. Ela foi descrita pela primeira vez em 1883 e ela foi designada como doença do tenista. Apesar de ser designada como doença do tenista, ela ocorre mais em pacientes não atletas, geralmente por volta de 40 anos. Mas especificamente do tenista, ela é uma afecção que ocorre na extensão repetitiva do punho, durante um movimento de backhand, quando o tenista vai bater na bola. Euforia, gritos de incentivo e muitos flashes. Foi assim que o atacante Leandro Damião foi recebido hoje quando desembarcou em Confins. O jogador do Cruzeiro, que estava no Santos, se apresentou com o restante do elenco durante a tarde na Toca da Raposa 2. E o Band Cidade de hoje fica por aqui, mas a gente volta amanhã às 10 para as 7 da noite. Obrigada pela sua companhia e uma ótima noite para você.